Já falamos da importância da educação terapêutica, depois fomos a fundo na anamnese, na avaliação, com o objetivo do diagnóstico preciso. Mas o que fazemos com isso? Apenas saber a origem da dor não faz ela ir embora. Então, passamos para os prós e contras do atendimento, para entender as intenções positivas, os ganhos secundários, os medos, os conflitos que trancam o paciente dentro do sintoma. Após isso, é preciso ir para o próximo passo, a ressignificação. É aqui que você se torna um guia do tratamento efetivo, transformando o trauma em algo novo, em aprendizado. A ressignificação é um processo de dar ao corpo a permissão para liberar aquela emoção que ficou congelada. É o momento de fazer as pazes com o que não pôde ser mudado. É quando o terapeuta se torna um guia da jornada do paciente. A verdade é que a maioria dos profissionais se formam cheios de esperança, mas quando chegam na prática, sentem muitas vezes um vazio, uma falta de direção. Um feedback de uma mulher que estava desde dezembro com dores crônicas, bem fortes, de uma fibromialgia que ela carrega há anos. Não tem uma semana que eu atendi ela e ela falou, melhorou 70%. Inclusive, eu não conseguia trabalhar, né? Eu vivia em cima de uma cama achando que eu não teria saída daqueles sintomas todos que eu apresentava. E o que eu faço hoje, né? Poder ver o resultado das pessoas que vêm me procurar, traz uma satisfação assim que não tem tamanho. Aqui um caso de uma criança de 9 anos que a mãe trouxe no consultório porque estava com uma dermatite no ombro. E aí, como é uma criança, eu tive todo um cuidado, né, de buscar com a mãe qual que era a história que aquela criança estava vivendo ali naquele período e o que ela tinha vivido antes. E junto com esse diálogo, a mãe disse, né, que essa criança teria perdido contato com o pai porque houve uma separação do casal ali. E nessa única sessão, passado 20 dias, a mãe me liga falando que não tinha entendido, porque nós só tínhamos conversado, né, sobre a história da família ali, da criança e por que a criança tinha ficado boa daquele sintoma. E quando o resultado aparece, tudo muda. Foi por isso que eu desenvolvi o método 10, Diagnóstico Emocional dos Sintomas. Uma abordagem precisa, estruturada e eficaz para você identificar com clareza a origem emocional de qualquer sintoma, guiar a ressignificação com segurança e transformar cada atendimento em uma experiência de resultado. Mas talvez a parte mais poderosa do método 10 esteja na etapa final do processo terapêutico, a ressignificação. É nesse momento que o paciente, já consciente da origem do sintoma, consegue acessar a emoção real e criar um novo recurso interno para sair daquela dor e seguir a vida com mais autonomia. E é aqui que muitos erram. Acham que ressignificação depende de uma técnica mágica ou de um único protocolo, mas não. O que eu faço no método 10 e ensino aos meus alunos é aprender a escutar a história única do paciente e saber qual técnica usar no momento certo, de forma realmente estratégica. Pense assim, se você consegue compreender sobre qual é o conflito específico que trouxe o sintoma do seu paciente, é possível direcionar qual é a técnica melhor para esse processo. Não somente tentar adivinhar ou, por sorte, encontrar qual é a causa que pode estar por detrás daquela alteração, daquele sintoma. Intuição é importante, mas com uma base forte, uma metodologia que ampara essa intuição. Intuição por intuição é achismo. Com metodologia você entrega resultados para o teu paciente.
Se um paciente chega, por exemplo, no consultório com uma queixa de agressividade, você irá saber que não é qualquer conflito que gera isso a ele, mas situações, como a gente já falou no vídeo 2, no episódio 2, de uma contrariedade indigesta vinculado a um perigo de perder seu espaço, perder seu território, a sua identidade no grupo. Seja ele uma identidade profissional, conjugal, familiar, ou como pai, como filho, como mãe, como filha. Imagine um lobo, por exemplo, que tem uma ameaça de perder o seu território no grupo. Ele tem uma chance de retomar esse espaço, que é brigando pelo seu espaço, seu território de caça, de proteção. O mesmo acontece com uma pessoa que corre o risco de perder seu casamento, por exemplo, tendo que se afastar dos seus filhos, ou uma mulher com risco de perder seu marido, ou uma pessoa com risco de perder o seu trabalho, que é geralmente o seu sustento. A agressividade com os outros ou consigo pode aflorar nesse exato momento, enquanto eu estou vivendo esse perigo de perder esse território, perder essa identidade. Nesses casos, precisamos entender a linha do tempo da vida dessa pessoa. Se esse foi o primeiro momento em que ocorreu esse processo, ou se houve situações anteriores que precisam ser trabalhadas para lidar melhor com o hoje, com o aqui e agora. Talvez nem na vida dessa pessoa tenha começado, podendo vir até dos ancestrais que perderam terras, que tiveram que sair de países, o país de origem deles, ou relacionado a frustrações no passado com relação a relacionamentos mesmo dessa pessoa que é o teu paciente. Já podemos notar isso quando o filho é agressivo, mas o pai também, assim como foi o avô. Como dizem, a fruta não cai longe do pé. Nesse caso, talvez precisamos fazer um trabalho com o genossociograma, ou técnicas que permitam buscar as heranças familiares, para entender quais foram os conflitos que foram a base desses processos, para então podermos ressignificar aquilo que, como a gente já falou, veio epigeneticamente para esse paciente e então, por definitivo, a gente modificar esse padrão para que ele deixe de viver sempre as mesmas situações na sua vida, tal qual o seu ancestral. Deixa eu dar um exemplo aqui, baseado em tudo que falamos até agora. Fiz um atendimento com uma aluna para demonstração dentro do curso, onde a queixa principal dela estava relacionada a uma fraqueza muscular, como se ela não tivesse forças para andar de salto alto e fazer esforços com os membros inferiores, com as pernas. No caso dela, o padrão estava relacionado com a inervação motora, que não estava levando o estímulo necessário para a contração muscular. Ou seja, não era um problema de músculos, mas do estímulo reduzido por uma fase contínua do estresse. Vamos pensar aqui. Então ela estava vivendo uma situação de estresse devido a um conflito que ela viveu. E ela não estava saindo desse processo conflitivo. Mas lembra que eu falei no episódio anterior que há um bloqueador da melhora, que refere-se ao conflito de tranca, onde tranca a porta e chaveia o conflito lá dentro. Por ela ter dificuldades em andar de salto alto, fazer algumas atividades do dia a dia, acabou entrando nessa frustração direta com o mau funcionamento dessa inervação motora, gerando um segundo conflito em cima do primeiro conflito que era o causador da alteração. Então, ou seja, ela tinha o primeiro conflito que gerou a diminuição na estimulação da inervação e passou a ter um segundo conflito, que é a frustração por não conseguir exercer as funções do dia a dia de forma natural, ou mesmo por usar salto alto quando gostaria de sair com amigas, no relacionamento. Então nós temos um segundo episódio trancando o primeiro episódio, o primeiro conflito. Desta forma, no atendimento, para solucionar o sintoma, foi necessário primeiramente ela fazer as pazes com o sintoma, para depois trabalhar sobre o conflito que gerou a fraqueza para ela. Nesse atendimento, primeiro usei toda a avaliação para seguir o passo a passo das perguntas e então escolher a técnica do diálogo terapêutico, mais direcionado ao diálogo com o órgão, uma ferramenta para abrir essa chave da porta e
posteriormente entrar numa linha do tempo, adentrando ao conteúdo de onde foi a informação inicial do primeiro conflito que ela vivenciou. Ou seja, nós, para resolvermos o processo, precisamos abrir a porta aqui com a chave, trabalhando com o diálogo com o órgão, ressignificando a relação dela com aquele tecido, com a inervação motora, para depois ir lá encontrar lá no transgeracional, na linha do tempo da vida dela, o que o ancestral viveu com relação àquele perigo, onde locomover-se, tomar a direção, foi um problema. Bom dia, pessoal. Meu nome é Beatriz Carvalho, sou fisioterapeuta, professora de yoga, de pilates e sou também uma pessoa que gosta muito de dança, de arte, de exercícios. E eu quero trazer para vocês que em 2018 eu comecei a ter um problema muito sério nas pernas e tinha muitas dores, instabilidade, o que me impediu de dar aulas e eu tive que diminuir muito as minhas atividades. Eu não podia dançar, eu não podia usar salto alto e eu sempre gostei de usar salto e eu fui ficando cada vez mais debilitada com problemas nas pernas, nos joelhos e tornozelos. Então, estava numa aula com o Ivan Bonaldo sobre dores musculares e ele perguntou quem gostaria de fazer o tratamento e eu imediatamente levantei a mão e pedi que eu queria fazer esse tratamento. E foi então que nós fomos investigar na origem, nós fomos buscar na origem, a raiz do problema, até que foi encontrado lá atrás na minha ancestralidade e isso foi tratado, foi assim muito impactante, foi muito emocionante. O que foi tratado, o que foi visualizado e ressignificado. Então, a minha gratidão ao Ivan, porque pós esse atendimento eu voltei a usar salto alto, o que eu gostava, o que eu gosto, voltei a dar as aulas e a instabilidade nos joelhos, nos tornozelos e as dores nas pernas desapareceram. Hoje eu tenho as pernas muito mais fortes, voltei às atividades, então isso me trouxe muita alegria, isso mudou a minha vida. Gratidão, Ivan Bonaldo, e olha, se não fosse você, não sei, porque eu já tinha procurado muitos profissionais, já tinha ido em vários fisioterapeutas, vários ortopedistas e nada tinha resolvido. Então, gratidão, Ivan Bonaldo, pelo trabalho que foi realizado, pela sessão que a gente fez. E fica aí meu recado, gente. Ivan Bonaldo é top para encontrar a origem emocional dos sintomas, viu? E tratar. Valeu, gente. Valeu, Ivan. E quando o resultado aparece, tudo muda. Uma outra ferramenta que é muito clássica, que a gente acaba usando frequentemente na clínica, até como um tema de casa para o paciente, e realmente ele é transformador, porque dá a possibilidade do paciente dar o seu passo para fazer a parte dele no atendimento, são alguns atos simbólicos. Um dos atos simbólicos que é bem significativo é a carta terapêutica. Imagine que teu paciente possa ter vivido uma situação, por exemplo, de luto com alguém, onde essa pessoa que faleceu não foi bem resolvido alguma coisa, ficou alguma mágoa, alguma frustração. Imagine que o pai dessa paciente faleceu e tiveram situações lá na infância onde ela ficou com mágoa, onde o pai não foi presente quanto ela gostaria, onde lá no passado o pai brigou, criticou e ela carregou um remorso por esse processo. Lembrando que nas 5 fases do luto, existem fases que precisam ser resolvidas para que o luto seja encerrado. Então nós temos a negação, temos a raiva, a barganha, a negociação, a tristeza até a aceitação. Se esse indivíduo, homem ou mulher, que perdeu seu pai, perdeu sua mãe ou outra pessoa qualquer, seja de falecimento ou de ruptura mesmo, de afastamento, e essa pessoa lá no passado tem alguma magoazinha presa dentro desse indivíduo, dessa pessoa que está vivendo essa frustração e não está resolvido, ela está pendente no processo. Se eu me sentir deixado de lado por meu pai, cada vez que eu me sinto deixado de lado por outras pessoas, eu reativo aquele processo.
Se eu sinto mágoa por uma crítica, lá na minha vida adulta, quando eu sou criticado, eu sinto mágoas de novo. Se lá na minha infância eu queria uma aprovação, um elogio, um colo, e quando na vida adulta eu sofro querendo mesmo e não consigo, eu reativo o processo. Para que eu possa solucionar aquele processo e viver de uma forma diferente no hoje, talvez é necessário olhar para trás, poder expressar aquilo que não foi dito. E como era o expressar? O expressar é falar sobre as minhas necessidades que não foram atendidas. Talvez essa pessoa ela só queria dizer, pai, eu queria que você me desse mais atenção. Pai, eu me sentia triste porque você viajava demais e não ficava tanto em casa. Mãe, eu não gostava quando você e o pai brigavam, eu me sentia incomodado. Ou pai, eu não gostava quando você me criticava porque eu me sentia triste. Eu queria que fosse diferente. Essa necessidade não dita fica presa no indivíduo. E o grande erro que as pessoas acabam interpretando é que o fato de eu estar realmente numa frustração e racionalmente eu já entendo, eu já compreendo que meu pai viveu o melhor que podia, eu fez o melhor que podia dentro do que tinha, eu já compreendo que a minha mãe fez o melhor que ela pôde porque ela passou por tanta coisa na vida dela. Ou hoje eu já entendo, não quer dizer que aquela emoção foi resolvida. Só quer dizer que eu estou deixando debaixo do tapete aquele processo sem estar completamente resolvido. Às vezes eu preciso me conectar com o que realmente eu gostaria que tivesse sido diferente. Com a minha necessidade mais profunda que não pôde ser dita naquele momento. Seja lá aos 3 anos, aos 5 anos, aos 10, aos 12, aos 15... Seja o momento que foi. E quando eu posso, através de um ato simbólico, por exemplo, da carta terapêutica, poder expressar no papel aquela fala que eu não pude dizer, é como se enfim eu pudesse jogar para fora aquilo que só estava preso em mim. Lembra lá no primeiro episódio que eu falei que o isolamento, o não poder dizer, é uma forma de permanecer no drama? Quando enfim eu posso dizer, eu saio gradativamente daquele drama. Mas claro que nem sempre vale a pena falar para a pessoa que a gente viveu o conflito, porque talvez já passou tanto tempo, não vale a pena às vezes eu expressar, falar toda a mágoa e frustração. Mas imaginar como se eu estivesse escrevendo uma carta para essa pessoa é como se eu estivesse desabafando, enfim. E aí eu posso rasgar, eu posso queimar como uma forma de liberação daquilo que nunca pôde ser liberado anteriormente. Com o 10, você aprende a escutar a história única do paciente e saber qual técnica usar no momento certo de forma estratégica. E quando o paciente percebe que foi visto e tratado de forma única, ele valoriza o processo e valoriza o seu trabalho como terapeuta.